Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast UPO. Boa tarde a todos vocês e o meu nome é Yara Minhaco e eu estou aqui com a minha amiga Diaconisa Diná. Tudo bem, Diaconisa Diná? Tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês aí que estão nos ouvindo neste momento também esteja bem. Glória a Deus. E o nosso tema, como vocês já devem ter visto, vários vídeos nossos, né, falando aí, passando pela internet, acionando vocês a estarem conosco nesse bate-papo que vai ser incrível, do tema A Sua Mente é um Campo de Batalha. Então, nós sabemos, né, que hoje em dia, muitas mulheres, elas são produtivas, responsáveis, mas estão espiritualmente esgotadas. Por fora, tudo funciona muito bem. Então, nós temos os nossos afazeres, né, Diná? Sim, Filhos, bem corrido no dia a dia. Exatamente. Filhos para poder levar para a escola. Exatamente. Nossa casa para a gente poder dar conta, nosso marido, as mulheres que são mães solos, por exemplo, precisa trabalhar, precisa de uma rede de apoio para poder ajudá-las com o cotidiano. E esse acúmulo de coisas, eles vão deixando nós, como mulheres, bem esgotadas espiritualmente. Por quê? Porque falta o relacionamento com Deus. Mas não é porque nós não temos mais fé. Pelo contrário, é porque nós estamos com muito acúmulo de muita coisa e a gente não consegue dar conta de tudo. E aí, no momento da gente buscar o nosso Deus, no momento, né, de nós termos aquele relacionamento através da oração, para que a gente possa repor as nossas energias naquele que é o único que pode nos ajudar, aí nós estamos bem cansadas e nós vamos deixando aqueles minutinhos, pouquinho na hora de dormir, de uma forma bem rápida. E isso vai trazendo um acúmulo, né, de muitas coisas, e o espiritual ele vai sendo deixado para trás, né? Não porque nós queremos, mas é pelo excesso de afazeres. Exatamente. E para continuar, para a gente falando sobre o nosso tema, né, estudando o tema, o assunto, a gente separou um versículo-chave que ele se encontra em Provérbios 23, no verso 7, que diz assim: porque como imaginou em seu coração, assim ele é. É um verso pequenininho, né, se a gente olha, bem curtinho, mas ao mesmo tempo é um verso poderoso e que esclarece a verdade de muitas pessoas. Porque o que ele quer dizer é o que nós somos, o que pensamos. Nós somos o nosso interior, o nosso verdadeiro eu. Não é o que eu mostro para a Yara, não é aqui como eu estou neste momento, mas é o que nós somos por dentro. Sabe aquilo que as pessoas não vê? Aquele pensamento que vem, aquele sentimento, ou aquele pensamento lá do passado que você carrega e ninguém sabe. Esse aí é o seu verdadeiro eu. Esse é o nosso verdadeiro eu, né, amiga? Exatamente. Então, assim, a saúde, ela não é apenas física. A saúde, ela é também mental e tudo começa aqui, ó, no nosso coração. E tudo influencia diretamente no nosso corpo. Então, eu acredito que você aí que está me ouvindo já teve momentos assim, acredito, né, Dina, você também, momentos de estresse, aquele momento que a gente passa por uma situação que a gente fala, gente, eu não vou dar conta. E quando a gente passa por esse momento, se você intensifica ele aqui na sua mente, e olha, eu vou falar para vocês uma coisa, tudo que nós vamos falar aqui hoje não é sobre autoajuda. Não. Nós vamos trazer à luz das escrituras, né, Diaconisa? Glória a Deus, porque não tem outro caminho, a gente não sabe outro caminho, nem conhece. Que nem Pedro diz, né? Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E esse é o nosso objetivo hoje. Trazer a você a esperança, a luz da palavra. A luz da palavra, exatamente. Então, sabe aquele momento de estresse? O que acaba acontecendo no dia a dia? Vamos falar sobre uma pauta que muitas vezes a gente não tem coragem de conversar, porque a gente acha que nós vamos estar mostrando nossa fraqueza, que nós não vamos estar sendo fortes na nossa fé. Então, vamos falar sobre isso. O que acontece no estresse? Gente, quem nunca teve dor de estômago porque passou um dia inteiro de estresse intenso?
Ou quem nunca teve muita dor de cabeça? Por quê? Porque influencia no nosso corpo a forma que nós nos colocamos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um vídeo até que eu estava assistindo de um pastor falando sobre a mente, e ele comentou a seguinte metáfora, né? Ele ensinou ali ao público. Ele falou o quê para os membros? Ele falou assim, olha, imagina você, um homem que acabou de sair de um lugar com 2 crianças e ele está dentro de um trem, está indo para casa. E essas 2 crianças, elas não param o tempo todo. Estão ali hiperativas, sabe, Diaconisa? Sim. Correndo, gritando, pra lá e pra cá, pulando, pra lá e pra cá. Exatamente. O que acontece? As pessoas que estão ao redor, eu acredito que comigo, com você seria da mesma forma, começam a se incomodar com aquelas crianças, falam, nossa, mas e esse pai que não cuida dessas crianças, que não dá uma bronca nessas crianças? Que pai é esse que está tão passivo assim? E aí uma pessoa reclamou e falou para esse pai, falou, nossa, mas você não vai dar uma bronca nessas crianças? Só todo mundo cansado, essas crianças não param, estão agitadas. E aí o pai, Diaconisa, fala assim na hora, pois é, eu também não estou sabendo o que fazer. Por quê? Porque essas crianças são meus filhos e eles acabaram de ter a notícia de que a mãe faleceu. E naquele momento, aquele vagão se compadeceu da história daquele pai e daquelas crianças, e o cenário não foi mudado. Eles continuaram correndo, pulando, hiperativos, mas a mente daquelas pessoas que estava naquele vagão foi modificada naquele momento. Então, Diaconisa, sabe, as pessoas começam a falar assim, nossa, mas, né, coitados, compadecer coitadas dessas crianças, agora vão ficar sem mãe, como que vai ser a vida deles, né, agora só com esse pai. Então, a mente mudou, o ambiente não mudou, mas as pessoas passaram a suportar aquele ambiente porque a mente foi mudada. E é sobre exatamente isso que nós queremos falar com vocês. Então, o ser humano, ele não é só corpo, só mente ou só espírito, né? A Bíblia, ela nos apresenta como uma unidade, né? Que nós somos criados como uma unidade, corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós deixamos a nossa alma à frente do nosso espírito. E a alma, na Bíblia, significa as nossas emoções. E é por isso que é tão importante, né, Diaconisa? Quando nós vamos até Deus e nós levamos todo o nosso dia a dia, tudo que nós passamos, situações, e colocamos diante de Deus, e o cenário muitas vezes pode não mudar, mas a forma que o Espírito Santo renova a sua mente, aí sim você começa a enxergar de uma outra forma aquele cenário que ainda não foi mudado, mas que pela fé Deus pode fazer muitas coisas. Sim, e tem muitas mulheres que acham que isso só acontece com elas, né? Vive aquele momento, não se abre com ninguém e olha ao redor. Esse é o problema, né, da humanidade. Eles acham que o exterior é a realidade, mas não é, é o nosso interior. Às vezes eu posso ver a Yara e eu estou de uma forma, ela está de outra, mas não significa que ela também não está passando por dificuldade, né? Esse é um problema da humanidade, né? Desde lá do começo, quando o homem decidiu andar pelo seu próprio caminho, sua direção, quando ele decidiu desobedecer a Deus e trilhou ali seu próprio caminho, houve uma desordem, e aí a nossa alma começou a seguir, a querer andar por si só, e houve essa desordem. Então, todo ser humano está debaixo disso, né? E hoje a gente veio aqui dar uma direção para você. Exatamente. Então, olha só, o que pensamos molda quem nos tornamos. O que isso quer dizer? Os nossos pensamentos molda quem nós somos, como foi dito pela Diaconisa, através daquele versículo. Como ele molda tudo, o que acontece com a mulher, né, Diná? Com a mulher acontece o quê? Às vezes a mulher, ela tá pensando assim, ninguém gosta de mim. Do nada vem esses pensamentos que, sabe, não adianta nós falarmos que é somente da pessoa. Existe sim
Sim. Satanás, que é oportunista, e ele vem e ainda planta coisinhas a mais ali na sua mente. Então, de repente, a pessoa passou. Vamos colocar o exemplo da igreja, que, né, é o que nós mais vivemos hoje. Você passou por uma mulher ali e aquela mulher não te cumprimentou. Mas, às vezes, não te cumprimentou ou porque não te viu, ou não te cumprimentou porque ela está distraída, e na sua cabeça já vem assim, ó, fulana não gosta de mim. Não é, Diaconisa? Sim. Fulana não gosta de mim. Olha, não, sou rejeitada. Ai, aqui ninguém gosta de mim. E começam uns pensamentos acelerados ali e desordenados, como a Diaconisa disse, que não provém de Deus. E às vezes aquela mulher não está acontecendo nada. Não foi nada. E aí, qual é o comportamento dessa pessoa dali para frente? A pessoa começa a se isolar. Quando alguém vai falar com ela, essa mulher começa a se defender de tudo. Então, antes da pessoa falar qualquer coisa, essa outra mulher já foi ignorante, já foi grossa, porque ela está se defendendo contra algo que nem às vezes nem deve ser aquilo. Nem deve ser aquilo, né? E até Exatamente. mesmo dentro de casa, né, Dina? Exatamente. Uma mulher que muitas vezes ela tá ali magoada, ferida ou sobrecarregada, vamos falar, né, sobre essa parte de sobrecarregada, essa mulher também, ela não consegue estar ali inteira para os filhos. Não. Quando ela chega daquela correria do dia a dia, e aí filho, mãe, chega da escola, quer apresentar, e fica aquele, meu Deus, e agora, né? Não tem aquele momento de pausa, né? O que ela quer, ela não tem aquele tempo não quer aquele tempo para ficar ali com o filho, mas ela quer, dá licença, Preciso respirar, né? Um tempo para mim, calma aí. Então, ela se isola, né? Ela se retira. Naquele momento, ela não quer ser mãe, ela quer se retirar e deixa eu ficar sozinha. Hoje foi daquele jeito. Exatamente. Ela acaba ficando o quê? Emocionalmente Exatamente. ausente. Tanto da vida ali, né? Do marido, quanto dos filhos. Ou se a mulher não está ali casada, mas dos irmãos, da mãe, do pai. Então, acaba se tornando um problema, né? Então, a mulher ela acaba se tornando dura e ela acaba desanimando quem está à sua volta. Exatamente. Né? Quantas vezes nós mesmas ali, a gente não está totalmente atenta, né? Ou a gente está muito sobrecarregada e a gente começa a ver coisa negativa em tudo, né, Diná? Exatamente. Não consegue perceber o que está, né, à volta. Tudo ela liga a alguma coisa negativa, né? Não consegue perceber que também tem coisas positivas, mas tudo liga a uma coisa negativa, né? Exatamente, ó. Existem pessoas que carregam palavras que ouviram no passado até hoje, né, Diaconisa Diná? Exatamente. Tem mulheres que ouviram uma palavra, vamos dizer, de um pai, que falou lá atrás. A palavra foi uma palavra negativa. Ela dá ouvido àquilo e carrega aquilo pro resto da vida. E quando tenta dar um passo, né, quando tenta ir, não, eu não posso. Ela se retrai, ela recua, né? Em vez de ela ir adiante, ela recua, porque ela carrega aquela palavra. E ela anda, em vez de ela andar diante daquilo que Deus pensa dela, que Deus diz sobre ela, não, ela carrega aquela palavra e leva e segue a vida dela com aquela palavra. Mas a Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Nós falamos sobre isso, né? Fizemos um vídeo e no vídeo a gente falava sobre isso, sobre Jeremias, que Deus ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito e são pensamentos de paz, não de mal. E às vezes as mulheres ela leva isso para a vida, o resto da vida. Aí veio da casa, levou para a família, levou para o marido. Às vezes o marido fala uma palavra que aí já lembra daquela palavra lá atrás e aquele sentimento que foi da hora, daquele momento do passado, vem aqui, vem para aquele momento. No momento que está ali entre a família, com os filhos, e aí a trava, vive naquele ambiente do passado. Estando no presente, mas vive no ambiente do passado. Todo aquele sentimento do passado vive naquele momento. E paralisa, né? Paralisa. Que nem a Bíblia ela reconhece os sintomas físicos ligados a conflitos interiores. Então, por exemplo, os sentimentos que mais aprisionam as pessoas é a culpa, sim, a mágoa, como a Diaconisa Diná acabou de falar, sim, o medo, a ansiedade. A ansiedade é da atualidade, né? Exatamente. Depressão e tristeza prolongada.
né? Então, é algo que eu gostaria também de citar aqui, que é o que mais acontece hoje na questão da ansiedade. É engraçado, né? Quando nós estamos estudando alguma coisa, né, Diaconisa? E nesse período que nós estamos estudando, Deus sempre vai colocando pessoas ali ao nosso redor que a gente tem a oportunidade de falar sobre aquilo que nós estamos estudando sobre as Escrituras. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Então, a gente não só recebe aquilo, como também a gente tem a chance e a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. E eu estive com algumas mulheres durante essa semana, né? E conversando com uma delas, é impressionante, assim, como nós mulheres, quando nós estamos bem sobrecarregadas, muitas coisas nós levamos, Diaconisa Diná, de forma religiosa, sem a gente perceber. E eu conversando com uma moça, ela falou, olha, eu estou voltando para a igreja agora, né? Eu estava fora, enfim, ela falou isso para mim, Diaconisa, e de repente ela falou assim, olha, mas assim, não estou tão firme ainda, mas todo final do expediente eu ajoelho, eu converso com Deus, Deus é meu pai, e eu falo com Deus e tal, e eu estou muito bem, assim, com Deus. E, ao mesmo tempo, ela estava me contando, Diaconisa, toda a trajetória dela ali, do dia a dia, e a forma que ela estava sobrecarregada. E aí, ela falava, estou com muita ansiedade, estou assim, estou assim. Aí eu tentei explicar para ela de uma forma mais objetiva. E aí eu falei para ela assim, então, mas fala uma coisa para mim, vê se você aí de casa se identifica, porque, olha, nós acabamos nos identificando com as histórias que nós vamos ouvindo, né? A gente vai ministrando e ao mesmo tempo aprendendo, né? Você fica, oh, meu Deus, é isso Exatamente. mesmo? É como o Espírito Santo fosse... como não, né? Ele é uma via de mão dupla, né, Diaconisa? E aí eu falei assim para ela, se você pensar assim, ó, você tá ansiosa, por quê? Você tem um filho, certo? Aí ela, tenho. Então, tá bom. Então, você é mãe, seu filho tem o pai, seu marido e tal. E o seu filho, ele não quer saber se vai ter que pagar a conta de água, se vai ter que pagar a conta de luz, se a geladeira tem comida, se não tem comida. Ele só vai acordar ali chorando, né? Como suas meninas, né, Diná? Exatamente. Eu quero comer Danone, quero tomar café da manhã. É assim mesmo. Quero isso, quero aquilo. E muito que o nosso pastor Antônio ensina a gente, Sim, né, Diaconisa? os filhos têm uma liberdade, né? Eles se sentem na liberdade. E tem que ser assim, né? Tem que se sentir na liberdade da casa do pai e da mãe, tá certo? Tem que ter essa liberdade. Exatamente, mas eles não querem saber se você pagou a conta ou não. Eles querem acender, bater no interruptor e ter luz. Oxi! Não tem Wi-Fi? Exatamente. Como é que aconteceu? Cortou... Hoje em dia não é luz mais não, Miguel. Hoje em dia é Wi-Fi. Exatamente. Cortou o Wi-Fi. Então, assim, eles não estão ansiosos com os dias de amanhã, com o dia de amanhã. Não. Se vai ter, se não vai ter. Não. Ele só vai acordar. A criança só vai acordar e vai querer tudo no lugar. Exatamente. Então, é dessa mesma forma que nós devemos lançar as nossas ansiedades aos pés do Senhor. E eu falei para ela assim, se você prover para o seu filho do bom e do melhor, porque você o ama, imagine o teu pai, que é o Deus que estás nos céus, que governa todas as coisas e nada foge do governo dele, não faz por você. Então, parece que a palavra do que nós dizemos e do que nós vivemos, ela acaba se contradizendo. E esse é um mundo que nós vivemos sem parar para analisar à luz das Escrituras, né? Quantas vezes, na verdade, isso acontece com cada uma de nós. E o problema, né? O problema não é o sol lançar. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente fala, Deus, não estou aguentando mais. Mas é que as pessoas, elas não deixam que Deus fazer, não aguardam o tempo de Deus chegar e agir. Elas querem para aquele exato momento, né? E fica naquela ansiedade, mas Deus tem o tempo dele e a hora dele, né? Então, aqui no verso de Pedro fala, né? Entregar a Deus, lance sobre ele toda a sua ansiedade, né? Deus, ele sabe de tudo. Então, a gente tem que lançar e confiar que Deus vai agir naquele momento, né? Exatamente. E,
algo que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante, Diaconisa. Sim. A ansiedade e a depressão são realidades que existem, mas muitas vezes nós nos acostumamos com o lugar onde estamos e deixamos de lutar. Preferimos evitar confronto, porque o confronto, ele dói. Então, é o que eu estava conversando com aquela moça naquele dia. Eu falei para ela assim, está depressiva, está ansiosa, está assim, mas o que você vai fazer para sair desse lugar? Porque tem um confronto, mas também tem que ter a nossa resposta, né? Tem um confronto e a gente também tem que responder. Qual é a resposta que a gente está dando a isso, né? Exatamente. E o que eu vejo hoje, e acredito que você também já conhece, Gina, é que a ansiedade e a depressão, hoje, elas são dadas como doenças. Sim. E nós sabemos Sim. que é uma verdade isso. Né? Patologicamente, é algo que o ser humano sente no corpo. É uma doença. Então, nós não estamos querendo dizer que isso é bobeira, não é nada disso. Entenda bem o que nós estamos querendo falar para você. Nem desmerecendo a dor de ninguém. Exatamente. O que nós queremos é tirar vocês que se encontram neste lugar hoje, tirar vocês deste lugar através do quê? Da renovação da mente através da palavra de Cristo. Exatamente. Né? Esse é o nosso intuito hoje. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas, por conta da internet, Diaconisa, o que elas fazem? Peraí, parece que é moda agora, tem o TDAH. Vai lá e faz o teste de TDAH. Eu tenho isso? Pesquisa no Google. Agora tudo é chat GPT, né? Exatamente. Qual que é os sintomas tal? Aí ele dá lá sintoma. Meu Deus, eu tenho isso aqui. Isso entra na cabeça. Eu sou assim. Só que assim, ninguém quer. Eu sou desatenta. Então é TDAH, porque eu tenho TDAH, né? A gente sabe que TDAH também é uma doença. Sim. Entende o que a gente está querendo dizer. Mas as pessoas hoje, por não quererem mudar, por exemplo, assim, eu sou desatenta. Então, peraí. Eu tenho que prestar mais atenção, tenho que melhorar o meu foco para que eu não seja mais tão desatenta neste nível. Exatamente. Então, eu preciso melhorar. Preciso mudar. Eu sou assim, porque eu tenho depressão. Não. Às vezes, você só é assim, de estar, de não gostar tanto de estar com muita gente por muito tempo. Ou um lugar com muita gente, muito tempo te cansa. Você prefere mais a sua solitude. Algo da natureza da pessoa, né? Ali com o Espírito Santo. Gente, qual é o problema? Não é porque você está doente. Não é para tudo que se tem diagnóstico para que você possa dar para a pessoa como uma satisfação assim. Eu sou assim por causa da doença. Não é só assim porque eu sou assim. Eu sou assim porque eu sou assim e é isso. Às vezes é algo da natureza e a pessoa se auto-sabota. Meu Deus, eu tenho uma doença. Exatamente. E aí o que acontece, Diaconisa? O diabo trabalha na mente, porque nós estamos numa campanha na igreja falando sobre família. E o pastor Adalberto, né, Diaconisa, até comentou. Esse é o objetivo de Satanás. Destruir a sua identidade. Sua identidade em Cristo. Esse é o objetivo dele. Caiu. Opa! Então ela acha que é doente. Que bom. E você vai ficar. Que ela continue achando. Exato. Porque ele não quer que você conheça. É o que a gente está tentando trazer hoje para você. A luz da palavra. Satanás, ele não quer que você conheça isso. Porque se você se conhecer em Cristo, amiga... Exatamente. Amiga. Nós estamos te dando aqui o melhor dos remédios para todas as questões. Jesus Cristo. A renovação da sua mente. Então, pensa bastante nisso que a gente está falando aqui hoje, né? Essa questão de você ficar atrás de diagnósticos porque dói. Mudar dói. Tem que sair do local que você está hoje, ele dói. Tem que se confrontar e falar, olha, eu preciso mudar, dói. E, amiga, sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia ela tem uma resposta para todas as dores que a gente tem. Exatamente. Quando a Bíblia... Quando está ansioso, lance sobre Deus a ansiedade. Está cansado? Jesus, ele fez um convite a toda a humanidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E quem dá o alívio é Deus. A Bíblia ela tem uma resposta. Tudo que a gente for procurar... meu Deus,
tô passando por isso. Vai na Bíblia. Eu tenho certeza, plena convicção que ela vai ter uma resposta para a sua vida. Tenho certeza. E o objetivo da palavra de Deus, quando a gente medita nela, vai meditando nela, o único objetivo da palavra de Deus é te apresentar uma pessoa, Jesus Cristo, o único que pode mudar a sua vida. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Pai, todo mundo procura, né? Um Exatamente. pai. Porque, né? Se sente a pessoa, a humanidade, a gente olha para a humanidade, a gente vê, olha uma pessoa e já vê aquele, meu Deus, o sentimento de abandono e se recua, né? Ele é o pai, você precisa do pai. Exatamente, você precisa de Deus. Você precisa dele. E quem vai te revelar ele é só Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, hoje, nós vemos uma humanidade que ela está se perdendo em si mesma. Exatamente. Em si mesma. Tem tudo aí nas mãos, né? Exatamente. A palavra de Deus. Hoje em dia, você liga a TV, tem canais ali que trazem Deus para você, né? Tem canais evangélicos que podem te trazer ali a luz das Escrituras. Né, a internet, o celular, que não sai da mão das pessoas hoje, né? Então você tem acesso. Você está aí nos ouvindo agora, nesse exato momento. Através do YouTube? Ouvindo a palavra de Deus. Isso aí. Então, hoje nós temos tudo. Então, assim, é óbvio, gente, que cada caso é um caso. E que se a gente for conversar com as pessoas, né, Diaconisa? Se eu for conversar com a Diaconisa Diná aqui e ela me contar como foi a vida dela até hoje, com pai, mãe, irmãos... Ela tem os poréns dela. Sim, todo mundo, né, tem. Se eu for contar para vocês a minha vida, a minha trajetória de vida, vocês vão ver que eu também tenho meus poréns. E isso, todas as meninas que estão aqui no set com a gente, né, nos ajudando aqui a gravar, todas elas também têm, cada uma a sua particularidade, né? Cada uma sabe ali aonde já doeu algum dia na vida e hoje, para a glória de Deus, o Senhor nos libertou, nos restaurou e hoje nós sabemos quem nós somos nele, em Cristo, e ele é o suficiente para nós, mas essa caminhada, né, Diaconisa, de chegar até esse nível de ser curado, transformado, teve que ter renúncia. E renúncia. A luta foi fácil para você? Não foi. Teve que ter decisão? Teve. Sem Jesus, é uma batalha que você já pode declarar perdida. Não tem jeito, não tem jeito. Só ele é a solução para tudo. E quando a gente encontra ele, aí sim, aí começa a mudar. Aí é uma renovação da mente, aí é uma transformação, aí a gente vai se entendendo, vai se conhecendo. E, amiga, aproveitando aqui esse gancho, teve uma mulher que ela carregava muita dor. Por quê? Ela tinha ali, né, como a gente está falando, cada um tem as suas dores. E Ana, ela era uma mulher que tinha a dor dela. O sonho dela era gerar, só que ela não podia, ela era estéril. Então, ela carregava aquela dor. Mas, como a Yara falou, né, ela teve um posicionamento. E qual foi o posicionamento dela? Levar isso a Deus. Ela se lançou diante de Deus, declarou, e ela já estava decidida, antes de ela ter o filho, a entregar ao Senhor. Então, o objetivo dela, ela não queria um filho só porque era o prazer dela. Era para adoração a Deus, né? Era uma adoração a Deus. Mas ela pegou toda aquela dor dela, o que ela fez? Levou diante de Deus, né? A gente vê um exemplo dentro da palavra de Deus de uma mulher que estava passando por um sofrimento que ninguém, né? Como que deve ser para uma mulher querer gerar e não poder gerar, né? Fora os confrontos de Penina, né? Que tinha, né? Sim, quantas aí te confrontam também? Você aí no seu dia a dia fala, ô Senhor, já não basta os problemas, ainda tem aquele... Uma mulher lá cheia de toquinho, lá você querendo gerar, e ela lá cheia em volta. E fala, olha, você não tem. Exato, eu tenho e você não tem. Misericórdia, imagine, né? O quanto que ela sofria. Ela queria dar um filho pro marido dela, gerar, ser mãe, né? Acho que é a maior realização de uma mulher é poder gerar, né? Ser mãe. Então, quando Deus deu para ela, ela se sentiu realizada. Mas antes, ela se lançou diante de Deus. Como que ela foi diante de Deus? Ela ainda tinha dor. Ela não foi diante de Deus sem dor. Ela não esperou passar dor. Ela foi com a dor. E jogou lá diante de Deus, se lançou em oração. E assim Deus fez na vida de Ana. Gerou Samuel, que foi um grande profeta. Glória a Deus. E por mais que foi dolorido, né?
Foi no tempo de Deus, não foi no tempo dela. Foi no tempo de Deus. Durou. Ela aguentou muito penina, hein? Exatamente. E assim, e essa demora, muitas vezes, do Senhor fazer alguma coisa na nossa vida, demora para nós, né? Porque para ele está no tempo dele. Para poder nos ensinar, para poder, muitas vezes, nos curar, para poder nos estruturar para aquela bênção que ele vai dar para engrandecer o nome dele mesmo. Exatamente. E essa demora, muitas vezes, causa uma desesperança, né? Então, causa uma dor ali, causa um silêncio ali dentro de você, que você fala, Senhor, e quando será a minha vez? Né? De repente, você está assim hoje, né? Mas, e eu estou nessa luta há tantos anos. E eu vou falar uma coisa para você. É algo que eu digo para algumas mulheres, quando elas estão numa luta muito intensa e a longo prazo. E é o que eu vou dizer para você. E se, diaconisa Diná, Deus não fizer? Como vai ser? Você vai viver em tristeza profunda até o dia da sua morte? Você vai esperar secar os seus ossos, como Davi, quando ele cita lá em Salmo 32, que ele diz assim, onde o silêncio sobre os meus conflitos internos fez os ossos envelhecerem. Você vai deixar os seus ossos envelhecerem? Vai paralisar a tua vida porque Deus não mudou aquela situação? Porque está demorando? E se não só estiver demorando? E se ele não fizer? Você vai abandonar? Você vai deixar? Você vai... Não quero mais saber? E você vai, na verdade, acabar condenando a sua alma, a sua própria alma, para o inferno? E esse ponto, amiga, é um perigo quando a pessoa fica, né, tipo, vamos dizer, cobrando aquela resposta de Deus. Satanás, ele age na hora, porque ele quer que você tenha, vamos dizer, uma desconfiança de Deus, quer que te levar à incredulidade. E aí faz você Ai, que fugiu a palavra agora aqui. Faz com que a pessoa tenha aquela desesperança. Faz com que a pessoa tenha desesperança. Vai ter muita tristeza, né? E além disso, ele quer que você desacredite das palavras de Deus. Ele quer te levar a desacreditar da palavra de Deus. Tudo que Deus diz a seu respeito, ele quer que você pense ao contrário. Aí quando você... Ai, Deus me abandonou aqui. Exatamente. Que é uma mentira de Satanás, porque Deus jamais vai te abandonar. Uma mentira grande, exatamente. Até te levar a achar que Deus esqueceu você. Porque o único objetivo dele é tirar a sua identidade de filha de Deus. Ele quer que você acredite nisso. Porque se você dar ouvidos ao que Satanás diz, menina. Exatamente. Então, ou você, a partir de hoje, muda a sua mente, deixa Deus trabalhar, exatamente, que Ele é infinitamente mais na sua vida, independente das circunstâncias, sim, fazendo ou não fazendo, que Ele é o Deus de milagre, que Ele é o Deus que age, que Ele é o Deus que transforma, que Ele é um Deus que Ele não vê da forma que nós vemos. Então, exatamente, se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E você vai ser renovada cada dia mais pelo Espírito Santo para que dê testemunho de que Ele é Deus, independente das circunstâncias. Exatamente. E você vai ser uma bênção, uma propagadora do Evangelho nessa terra. O verso de Jeremias, que Deus fala para o povo de Israel, eles estavam lá na Babilônia, no exílio lá da Babilônia. E quando Jeremias declara isso, Deus nos tirou eles no exato momento. Mas Deus declarou, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Imagine para essas pessoas. E se eles ficassem pensando, por que o Senhor não nos tira daqui, então? Não, Deus tinha um propósito para aquilo e foi no tempo dele. Foi na hora dele, no momento que ele quis. Exatamente, mas para a glória de Deus, nós sabemos, né, o que é a fé. Sim. Aquele grão de mostarda que a gente sabe que Deus pode todas as coisas. A gente sabe que Deus pode fazer. Eu só trouxe essa reflexão para você, para que você venha pensar bem no que você está fazendo dos seus dias. Dias que Deus te deu de presente para você viver o extraordinário e você tá presa na sua dor ou na circunstância atual, sabe? Pessoas que vêm, como a diaconisa Diná, com falta de perdão durante muitos e muitos anos.
você vai deixar o quê? Você vai deixar os seus ossos secarem ali a Sim. ponto de você não ter mais força de prosseguir em Cristo? E o engraçado é que a falta de perdão, a pessoa, ela acha que aquela falta de perdão tá prejudicando a pessoa que ela não perdoa. Mas é totalmente o oposto, tá prejudicando você mesmo. Você que tá ali vivendo naquela amargura que não te deixa ir pra frente. Talvez a pessoa que você não libera o perdão nem imagina que você tá com E você tá aí sofrendo. dela. E você tá aí desesperada, cheia de mágoa, de raiva. Só você tá assim e a outra pessoa vivendo mil maravilhas. E você sabe, Diaconisa, que eu li um livro que falava exatamente sobre a falta de perdão ser um pecado. Isso e parece que Deus, se eu não me engano, tá? No próprio livro, além de ser pecado, parece que um espírito maligno chamado Vertugo, se eu não me engano, tá bom? Ele se apossa da vida da pessoa ali e começa a acontecer tudo de ruim pela falta de perdão. Porque a falta de perdão também é um pecado. Sim. Porque Deus pede, né, para que a gente perdoe 70 vezes 7. Sim. Então, são coisas muito graves por falta de entendimento que a gente acaba sofrendo situações que a gente nem imagina. Tem um verso na Bíblia que é muito interessante. Eu vou pegar o celular porque eu não lembro de cabeça. Que ele fala exatamente isso que você está dizendo, amiga. Deus fala sobre o perdão. Enquanto a Diaconisa ali pesquisa, vai pensando em tudo isso, vai vendo se você, telespectador, consegue se colocar nesse lugar que nós estamos falando, sabe? É muito interessante fazer uma autoanálise. Mateus 6, Deus ele fala que se Deus ele perdoa a gente, por que a gente não perdoa, né? Quer ver? É muito forte esse verso. E ao mesmo tempo é transformador, né? Que a palavra de Deus vem para isso. Transformador, exatamente. Ó, ele fala, nesse momento, ele fala... Ai, perdi o verso. Pode falar, Diaconisa, aqui, eu ia te cortar. Olha só. Aqui Jesus ele está ensinando sobre a oração, quando a gente vai diante de Deus. E aqui fala assim, no verso 14 de Mateus 6, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, né, quando a gente vai diante de Deus, como assim? Deus perdoou meus pecados, Deus ele deu perdão para mim, e eu não quero aceitar o meu irmão que ele também deu perdão? Como assim? Exato. Quem sou eu na fila do pão? Essa é bem a verdade, né? Tipo assim, o mesmo Deus que morreu por mim também morreu por ele. Exatamente. Aí eu vou diante de Deus lá em oração, achando que Deus só perdoou eu, né? Que Deus não perdoou. E ainda fala assim, ó Senhor, castiga lá fulano, viu? Porque fez isso Senhor, pra os mim. meus perseguidores. E, na verdade, nós também somos muito pecadores só de pensar isso sobre alguém. De achar, já entra o quê? O orgulho, né? Exatamente. De acharmos que nós somos melhor do que o outro e que merecemos mais do que o outro. Sim, não existe pessoas exclusivas para Deus, né? Não Quando Jesus existe. Ele foi para a cruz, ele foi pela humanidade inteira. Pela humanidade inteira, verdade. Ó, o exemplo de Davi, como eu tinha citado no Salmo 32, quando ele, né, pega aquela frase e diz assim, onde o silêncio sobre os conflitos internos fez os ossos envelhecerem, eu trouxe rapidinho, Diaconisa, alguns tópicos dizendo o que é esse peso do silêncio, que vai falar também sobre a falta de perdão. Que diz assim, ó, Davi descreve o tormento físico e mental, olha só, porque a Bíblia fala muito sobre a nossa questão de entendimento, de mente, fala assim, mental, de tentar esconder o seu pecado. Ele relata que enquanto calou, a sua força se esgotou e ele sentiu o peso da culpa. Porque às vezes nós pecamos e a gente não tem coragem de chegar até Deus e ser sincero e falar, Senhor, eu tenho essa falha. E aí a culpa começa a tomar conta, porque o diabo ele vai trabalhando ali na oportunidade e você começa a deixar de orar, porque você sabe que você
tá fazendo alguma coisa ali errada. E aí você deixa de orar, Exatamente. deixa de ir até Deus e vai deixando. E quando você vai ver, você já deixou. Fica com vergonha, assim, esconde igual a Deus, achando que Deus não tá vendo nada. Exatamente. Achando que Deus não tá vendo nada. E Deus vê todas as coisas, né? E aí, logo em seguida, ó, o alívio da confissão. Lá no versículo 5, que a situação muda quando ele resolve confessar a sua iniquidade e não esconder mais a sua culpa. Imediatamente ele experimenta o perdão de Deus. E aí fala no versículo do 1, né? Do verso 1, 2 e 11, que diz assim: a felicidade do perdão. O Salmo celebra o bem-aventurado, o homem feliz, cujas transgressões são cobertas e a quem Deus não atribuiu pecado. A verdadeira paz, ela vem da reconciliação com Deus. Glória a Deus. E o aconselhamento divino, no versículo do 8 ao 10, que diz assim: Deus promete ensinar e guiar o arrependido, aconselhando que não sejamos teimosos como animais irracionais, mas confiemos no seu amor. E, em suma, né, o Salmo 32 ensina que o pecado encoberto causa angústia, enquanto a confissão honesta traz cura e a proteção de Deus. Então, liberar perdão. Sim. E também se confessar dos pecados, trazendo ali novamente uma restauração, né, da nossa mente ali em Cristo Jesus, é algo libertador, que você precisa praticar. Exatamente. Né, a todo tempo, né, Diaconisa? Sim, com certeza. A falta de perdão, ela impede a gente de receber o que Deus tem pra gente. Impede de receber tudo que Deus tem para nossas vidas, né? E aí a nossa vida fica paralisada. A gente acha que não, acha que está paralisando outra pessoa. Não, mas não, a nossa vida que fica paralisada, fica travada, né? Exatamente. E sabe outra coisa que é importante, que tem acontecido muito há um tempo atrás, hoje a gente não está ouvindo falar tanto, mas a gente sabe que acontece, e chocou muito o mundo evangélico, né, Diaconisa, quando nós começamos a ouvir que pastores cometeram suicídio. E aí a gente fala assim, meu Deus, onde que estava a mente daquele pastor para ter acontecido isso? E a gente começa um monte de perguntas, mas a pessoa não era cristã, a pessoa não estava em Deus. Isso significa o quê? Um acúmulo de afazeres, um acúmulo de situação que a pessoa ela tem fé, que é mais, vamos colocar entre aspas, assim, né? Que a gente não conhece o coração do outro. Sim. Mas quer mais fé do que um pastor, que é o seu mestre, né? O seu guia espiritual. Exatamente. Ali. E isso deixou a gente, né, na época, falando, meu Deus, mas pastor, por que aconteceu isso? Sim. Né? Todo mundo se perguntava, porque é algo incomum. E a gente vê que não foi só a questão da fé, mas entra também o orgulho. O pastor ele deu para a gente um curso, né, que vai ter, inclusive, também esse ano. Ele dá, né, para pastores e obreiros, que ele falou sobre o esgotamento espiritual. E entrou muitas questões para confrontar mesmo os pastores, os obreiros, as pessoas que estão de frente à obra de Deus, né? E falou muito sobre a gente achar que é nosso. Por exemplo, a gente está na ação social, vou falar de algo que eu vivo hoje, e a gente achar que aquilo é meu. Então, aquela obra é minha. Então, tem que dar certo. Eu quero resultado. Eu quero que as pessoas se movimentam e eu quero ver resultado ali real e tal. E aí as pessoas, né, como em todo grupo, as pessoas elas precisam ser ministradas, a gente corre ali no dia a dia com elas, como os pastores correm com a gente também, né, sobre estar ali sempre incentivando a estar fazendo problemas naturais que acontecem. A mente vai indo por uns caminhos que você vai trazendo as pessoas de volta. Então, assim, a gente vai querendo muito resultado. E, na verdade, a obra é do Senhor. A obra não é minha. Se em algum momento a ação social ela não estiver mais nas minhas mãos, vamos por assim, ou, né, no caso minha e do meu marido, enfim, né, à frente desse trabalho nesse momento, ou então passar para outras mãos, louvado seja o Senhor, porque não é minha, é dele. Exatamente. Se Deus achou que aquele era o tempo
para aquela situação, louvado seja o Senhor. Agora, se eu quiser colocar resultado em tudo, eu queria que seja do meu jeito e não deixar as pessoas prosseguirem, porque eu vou falar para vocês, nos grupos, não só da ação social, como em vários grupos, tanto da UPO quanto de intercessão, existem mulheres espetaculares, melhores do que você. E tá ali escondidinha que você nem sabe. Melhores. E você ajuda a trazer para fora. E às vezes Deus vai levantar, muitas vezes, não é às vezes, aquela pessoa mais do que a você. Exatamente. E você tem que dar glória a Deus. Às vezes você vai se auxiliar ali do ministério dela. Se eu não auxiliar no ministério da pessoa. E louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Exatamente. Agora não. Se eu pegar aquilo e levar como um resultado. Não, eu quero resultado. Não sou eu. Não tem ninguém melhor do que eu. Tudo sou eu. Gente, a pessoa vai se frustrar. Vai se acabar. Porque nada é seu. A obra não é sua. E o Senhor faz da forma que Ele quer. E que é melhor descanso de saber que é de Deus? Né? Exatamente. A melhor paz é você saber que é dele. Senhor, se o Senhor quis assim, amém. Glória a Deus. Vou ficar aqui em paz, tranquila, porque é dele. É quem faz é ele e ele manda do jeito que quiser. E o pastor ensinou muito sobre isso, de que muitos pastores acham, né? Alguns até hoje, que a obra são deles. E aí, e eu entendo, viu, gente? Também, qual a situação, né, diaconisa? O pastor que ganhou aquela vida, vê aquela alma se perdendo, aquela alma indo embora, olha, não é Deve brincadeira, é uma tristeza. E a pessoa fala, mas o que será que eu não fiz para ajudar aquela pessoa? E eu sei, e aí o diabo também começa ali, lançar sementes, situações na mente de que a pessoa não é capaz, de que não vai dar certo, e aquela situação é assim, assado, e a pessoa não consegue sair dali e acaba entrando em depressão, e dependendo da situação, em até uma depressão muito profunda, a ponto de suicídio. Então, nós sabemos que a nossa mente hoje, ela estar ali focada em Cristo, é extremamente importante. Sim. Como você falou, que gerou um choque, né? Quando a gente viu os pastores, os líderes passando por isso. É porque na nossa cabeça, tipo assim, só algumas pessoas podem. Pastor é super-herói. Mas todos estão sujeitos. Que nem a gente falou. E passam por ataque na mente. Oxi! Todos estão sujeitos. Ninguém, que a gente estava estudando, não existe desertores nessa guerra da mente, não. Não existe, não tem. E é todo dia. Todos os dias, 24 horas. E eu vou te falar, tendo Jesus, continua e você só vai ter paz lá na glória. Mas com ele é bem melhor. Com ele você entende dentro da palavra de Deus a como vencer essa guerra. Com ele eu tenho plena convicção que é bem melhor. E se você, no caso, estiver passando por uma situação dessa, estiver se isolando, ficando sozinho muito tempo, porque uma das estratégias de Satanás é essa. Exatamente. Vai isolando a pessoa vai ficando sozinha, vai não querendo falar com ninguém, vai se isolando, vai se isolando. Quando vê, já está fora de tudo daquilo que Deus tinha para a pessoa. E a pessoa acaba saindo da igreja. Então, assim, procure ajuda. Não tenha orgulho. Procure ajuda. É que eu sempre encho o saco das meninas aqui. Vocês têm que falar. Vamos conversar. Vamos conversar. Glória a Deus por isso, né, amiga? Glória a Deus. Fala o que você está passando. Está acontecendo alguma coisa. Gente, vamos ser amiga. Pode confiar. Vamos conversar. E às vezes é muito difícil até das pessoas se abrirem. Que isso é de cada um. Sim. Mas assim, procure alguém. Procure alguém que tenha conhecimento bíblico para poder te ajudar, porque nesse mundão aí, quando você procura alguém que não é cristão, a primeira coisa que fala, tô com problema no meu casamento, separa. Filha, separa. Eu conheço tudo ali um para você, que é cilada do diabo. Exatamente. Então, vocês têm que procurar pessoas que realmente vão te dar um aconselhamento da parte do Senhor. Exatamente. Né, Diaconisa? E aí, Diaconisa, fala um pouquinho sobre essas práticas que restauram, né? Tô achando aqui a minha leitura. Isso, que é a paz verdadeira. Sim. A paz verdadeira só encontra em Cristo, quando você se lança ali e deixa ele, é o que nós estávamos falando, deixa ele fazer por você, não você querer fazer de conta própria, né? Deixa ele fazer, e aí sim vem a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia diz, né? Aí tem também aqui as práticas que restauram.
meditação da palavra de Deus, porque não tem como a gente vencer essa batalha se a gente não tiver ferramentas espirituais, porque essa batalha, ela não é uma batalha física, né? Não é eu contra a minha amiga ali que tá... Não. Por isso, né, Diaconisa Diná, que fala sobre também Efésios 6, a armadura de Deus, o capacete da salvação, que vai proteger a sua mente sobre as artimanhas de Satanás. Exatamente. A meditação é primordial. Meditar na palavra de Deus. O que ele pensa de você, é isso que importa. Oração, estar com Deus, né? Estar ali, passar tempo com Deus, levar diante dele. Todos os dias, que nem a gente falou, todos os dias vai ter momentos difíceis, vai ter aquele ataque que vem, mas a gente tem que fazer o quê? Senhor, olha, hoje aconteceu isso, ó, veio esse pensamento aqui na mente, mas, né, leva cativo a obediência de Cristo. E a obediência de Cristo, ó, sai daqui. E vai meditando com o Senhor, vai falando com o Senhor. Perdão, né, que já foi falado. Perdão, não tem como receber as coisas de Deus se a gente não liberar perdão. Descanso, fazendo isso a gente vai ter o descanso. Né, amiga? Fazendo isso a gente vai ter o descanso. E comunhão, não se isole. Vem congregar, vem estar com seus irmãos. Você é a melhor coisa. Por quê? Porque você vai ver que você não está sozinho nessa. Vai ver que muita gente passa pelo mesmo que você nem sabe. Exatamente. A diferença é o comportamento da pessoa e a atitude que ela tem mediante aquela situação. Exatamente. É a resposta, né, que a pessoa dá. E aí, às vezes, uma pessoa já passou por aquilo que você está passando, aí você fala com aquela pessoa e ela, vem cá, deixa eu te falar como que funciona isso. Né, amiga? Tu já fez muito isso comigo. Glória a Deus. E assim Deus vai trabalhando, né? Assim a gente vai se fortalecendo em Deus, o Senhor vai se revelando para nós e vai nos ensinando, e assim a gente vai aprendendo com Deus. É verdade. Olha, a cura, ela começa de dentro, então você tem que guardar o seu coração, tá? Que é proteger o quê? A vida. Quando você guarda o seu coração, você está se protegendo. Os pensamentos alinhados, eles trazem equilíbrio, esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é um verso maravilhoso. E a resposta, ela vem e ela melhora até a parte física, que é o seu corpo. Exatamente. Sabe? Você começa a não sentir mais tantas dores de cabeça, tanta dor de estômago, tanto estresse, pressão alta, tem muita pressão que é emocional, a gente sabe disso, né? Coração palpitando, crise de ansiedade. Vai por mim, por nós, na verdade. Tudo isso vai passar. Exatamente. Por quê? Porque Cristo, ele não só te dá a cura, ele é a solução para todas as coisas, tá? E aí vem as perguntas, né, Diná? O que você tem guardado que está te adoecendo? Exatamente. Jesus falou que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde a gente tem depositado, né, todo o nosso coração, a gente tem deixado o nosso coração, as emoções tomar conta dele. O que tem tomado o nosso coração? Aquilo que toma o seu coração mais que Deus, aquilo ali é o seu Senhor. O que te toma mais, né? O que te consome mais? Aquilo ali que está sendo o seu Senhor. Então a gente tem que observar. Os meus sentimentos me tomam mais? O que está tomando, né, a nossa vida? Ou qual situação de vida hoje que eu estou dando mais atenção exatamente, do que a minha devoção ali a Deus, ao meu devocional, a estar com Cristo, que tem que ser o quê? A prioridade na sua vida. Vou contar uma coisa para vocês aqui, que aconteceu comigo, que é uma fraqueza, é algo bem rapidinho, que a gente já está encerrando esse podcast. Mas eu iniciei uma faculdade e, assim, eu sempre me dediquei muito à obra do Senhor. E muitas vezes, como eu estava estudando de manhã, às vezes chegava em períodos de prova, diaconisa, e muito difícil as provas. E eu já tenho uma idade, né, irmã? Vocês sabem disso. As coisas não vão funcionando mais como era antes. Não vão. Então, assim, enquanto os jovens estão lá na faculdade, só com o celular, não faz anotação nenhuma em caderno nem nada, eu tô com o caderno, com o tablet. Se tiver computador, eu uso. Se pudesse trazer uma tela desse Exatamente. Tamanho. Ainda gravava o professor, porque eu preciso de muita coisa para poder entrar na minha cabeça, sabe? E aí eu tive que estudar muito e às vezes eu não conseguia vir para o culto à noite, no domingo à noite. Porque de manhã cedo, na segunda-feira ia ter prova. E adivinha quem é que ia lá e puxava minha orelha com força? Seu pai. Oi, papai. Seu pai.
pastor Antônio, ele já chamava e ele brigava mesmo como se estivesse brigando com a filha dele, com a Lília, que está aqui, ou com a Rebeca. E ele falava assim, deixa eu te falar uma coisa. Inadmissível. Não, menino, eu não sabia nem onde falar na minha cara. Inadmissível você não estar no culto. Coisa de 2 horas não vai mudar a sua vida em questão dos estudos. Se você está estudando já há dias, ou independente de ter começado hoje de manhã ou ontem à noite, não vai ser isso que vai te livrar de tirar uma nota ruim na prova. Você não pode deixar a faculdade te engolir. Principalmente na questão do meu relacionamento com Deus. Porque você não estava conseguindo nem vir no culto. Você já estava parando para orar. Não estava dando tempo, né? Porque muitos afazeres. E o meu coração estava começando a ficar lá. Não, coisas, né? Não que não temos tempos na nossa vida, sim, que a gente vai ter que dar prioridade. É um período, né? Prioridade para algumas coisas, mas a prioridade central tem que ser Cristo. Exatamente. E é uma coisa, amiga, que vai vindo que você nem vai perceber. Nem vê, quando vê, você já não vê. Quando você já vê, você já... Ops! Aí tem que vir o pai. Aí, acorda, menina! Aí vem Deus, que Deus fala com ele vem falar comigo. Exatamente. E aí ele dá aquela bronca que traz a gente para o eixo. E se eu fosse uma mulher que estivesse ainda adoecida com os meus sentimentos e não aceitasse a repreensão? Eu ia levar para o meu coração. Exatamente. E o diabo ia trabalhar na minha mente. Ia se isolar mais ainda, né? Eu ia me isolar e hoje em dia, para a glória de Deus, permaneço firme, porque eu tenho pessoas que me repreendem. A repreensão, pessoas e Deus, né? Em primeiro lugar, que ele fala com a gente, né? Sim. Fala com você também, através de sonho. Fala, ele fala. E aí vem alguém e ainda te ajuda. Então, assim, seja sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele corrige aqueles que eu amo, né? Exatamente. Aceite a repreensão e segue. Que foi o que tem me ajudado bastante. Então, se você se identificou, fica a dica aí para você. Tá bom? Então, qual o pensamento que precisa ser renovado hoje? Pensa sobre isso. E a verdadeira saúde começa quando o interior é tratado. Exatamente. É de dentro para fora, né? De dentro para fora. E a verdadeira paz, né? Definir que a paz bíblica não é feita de problemas, mas estabilidade interior à luz das Escrituras, né, Diaconisa? Exatamente. Qual que é a nossa frase de fechamento? Procure Cristo, Ele é a solução para a sua vida. Isso. Exatamente. A mente aprende, como você aprendeu hoje, o coração, ele sente a presença do Espírito Santo, igual você está sentindo hoje, e o corpo responde através da obediência. Exatamente. Então, seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. Sim. E se tiver alguma questão ainda que você tem aí em você, procure seu pastor, procure pessoas para poder te ajudar, que eu tenho certeza que você será uma bênção. E quando vier essa dor aí, lembre-se que Jesus já levou isso tudo na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si, né? Isaías fala que Cristo, Isaías 53, que Cristo já levou sobre ele todas as nossas transgressões, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Tá bom? Lembre-se disso. Então você é livre em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos encerrando esse podcast por aqui, querendo te convidar para um próximo podcast, que os vídeos vão estar saindo aí quentinho, de outra dupla maravilhosa, que vai ensinar um pouquinho mais para você sobre as Escrituras. Então, esteja com a gente todo segundo sábado do mês. Todo segundo sábado do mês, às 14 horas. E também convidamos a elas a estar visitando ali a nossa página do Instagram, que a gente está sempre ali colocando, né, os conteúdos e falando sobre o próximo podcast. Exatamente. Que se você sentiu o desejo também de conhecer a nossa igreja, eu vou passar o endereço para vocês, que é na Avenida Rio das Pedras, 1397, no Jardim Aricanduva. E nós temos também o nosso culto da UPO, né, Diaconisa Diná? Sim. É no mesmo dia, né, do podcast, Isso. às 20 horas. Só que é às 20 horas aqui no endereço que a Yara falou, tá bom? Tá bom, então você é nossa convidada. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau.